que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e nós continuaremos aqui felizes, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Uma igreja que se arrisca. O texto áureo está em Atos, capítulo 7, verso 55. E a verdade prática, Atos 7, 55. Uma igreja que se arrisca. Glória a Deus. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. A verdade prática vai dizer: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. É uma pergunta que a gente deve começar fazendo nessa tarde. Será que nós estamos capacitados para esse mundo que é? A palavra aqui está em algo que é contínuo, né? Que foi lá no passado e continua sendo hoje, e continuará sendo amanhã e assim sucessivamente. E, portanto, vem essa pergunta: será que eu ou você, nós estamos capacitados para esse mundo hostil, essa perseguição, esse contexto de hostilidade? Que possamos continuar essa aula refletindo sobre essa verdade prática. A leitura bíblica, eu gostaria que se alguém puder ler, Atos 6, dos versos 8 a 15. E um outro irmão lê o Atos 7, do 54 ao 60. Atos 6, a partir do 8. Isso. Atos 6, do 8 ao 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Glória a Deus. E o próximo, Atos 7, do 54 ao 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, falavam em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes a arremeter contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejarem. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um anjo chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos aqui o relato da curta jornada do diácono Estevão, né? Que foi levantado quando a igreja estava numa onda crescente. E justamente por estar nesse crescimento, houve problemas, que foi justamente o tema da lição passada. E ele foi um dos levantados para estar dando continuidade na missão. E ele tinha um diferencial, né? Que era uma pessoa cheia do Espírito Santo, de fé e de sabedoria. Ele não só ajudava com as mesas, para a qual ele foi chamado, para servir as mesas, como está escrito lá no início de Atos capítulo 6, mas aqui fica claro também que ele era um evangelista, ele era um ministro do Evangelho. E o que me deixa curioso, irmãos, é que ele foi levantado depois dos apóstolos, né? E ele fazia parte ali dos judeus helenizados, ou judeus da Grécia. E ele foi um dos primeiros que se levantou com muita sabedoria para fazer uma defesa. Porque nós vamos ver aqui no decorrer da lição que ele faz uma exposição bíblica, indo desde lá de Abraão, os seus descendentes, a Moisés, vai fazer uma exposição bíblica para fundamentar a fé que ele estava seguindo, que não era uma fé baseada nos seus próprios ideais, era uma fé embasada na Bíblia, a fé embasada no Antigo Testamento, e ele vai fundamentar a fé dele na palavra e deixar claro que Jesus era o profeta que seria levantado depois de Moisés. Então, ele não temeu, irmãos. Ele não teve medo da morte. Porque nós aprendemos que ser enviado, ser testemunha é Marte. O significado original é um Marte. É alguém que está disposto a dar sua vida, se for possível. E ele não... O que me chama a atenção na vida de Estevão é que ele cumpriu o que Jesus já tinha profetizado que iria acontecer. E aí eu peço aos irmãos que abram João 16, do 1 ao 3. E já vamos lendo, para que a gente não perca tempo. João 16, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Verso 2: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Verso 4: estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Então, o que a gente tira de conclusão com essa fala de Jesus e com a recepção rápida de Estevão? É que muitos vão absorver a fé e a palavra de Deus, o ensinamento, mais rapidamente, vão crescer mais rapidamente, vão dar um testemunho mais rapidamente. Já outros vão demorar bastante, vão demorar muito, porque são pessoas de uma fé fraca, pequena, que precisa de sinais. A gente via isso, né? O tempo todo acontecendo. Pessoas pedindo sinais, o tempo todo pedindo sinais, queriam crer através dos sinais. E aí Jesus, quando dá um duro discurso lá em João 6, muita gente recua.
Aliás, todos, só não os discípulos, porque Jesus chega para os discípulos e pergunta, e vocês vão segui-los também? Então, era justamente por conta que a maioria daquelas pessoas da época de Jesus, que Jesus passou ensinando o Evangelho, eram pessoas de fé pequena. E não eram as pessoas que tinham a sede que Estevão tinha. Porque nós vamos ver Pedro também. Pedro é um exemplo claro de que mentiu, que disse que não conhecia Jesus, negou 3 vezes. Mas Jesus o amou e ele resgatou ali, ele se arrependeu genuinamente, ao contrário de Judas, e passou ali, a partir daquela restauração, a ser uma pessoa ali forte, firme. Ao contrário de Estevão, que quando foi chamado, cheio do Espírito Santo, defendia a fé com a sua vida. Ele defendeu de uma forma assim, extraordinária. Eu gostaria de ler também aqui com vocês 2 Coríntios 3:5. Ou peço alguém que leia comigo para me ajudar. 2 Coríntios 3:5. Isso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Glória a Deus. Paulo, ele está deixando claro que a capacidade que ele recebeu, nada vinha dele. Nada provinha dele. Não que nós sejamos capazes, mas que tudo aquilo que ele recebeu, para ele estar ali com o seu rosto ali, dando ali a sua vida ali como testemunha, como alguém que está disposto a morrer, como foi o caso de Paulo também, ele deixou claro que o que fazia ele vivenciar, se colocar ali como um possível mártir, que ele foi também morto por amor a Cristo Jesus, ele amou servir. E esse é um diferencial do cristianismo. Amar servir ao Senhor independentemente do risco, porque esse é o tema. Uma igreja que se arrisca. E aí a pergunta é, eu estou capacitado hoje para ser essa pessoa que vai se arriscar por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho? Eu sou a pessoa que está pronta para permanecer firme, mesmo em tempo que as pessoas estão distorcendo a verdade, transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade? Eu sou essa pessoa que vai sustentar a verdade até o fim, doa o que doer? E Estevão, ele é esse exemplo foi esse exemplo de fé e continua sendo. Porque ele ainda fala muito nos nossos corações, esse testemunho de Estevão. A nossa fé, irmãos, precisa ser apoiada na sabedoria de Deus. Ser apoiada em Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Quem achou, vai lendo. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. A fé dele estava apoiada em Jesus Cristo. Agora, por quê? Aí a gente vai ver que Paulo, várias vezes, ele pede para que a igreja olhe para ele. Pede para Timóteo, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tá colocando ali Jesus ali como a referência. Jesus, ele e precisa ser a referência, porque os próprios apóstolos tiveram dificuldades. Os próprios apóstolos tiveram dificuldades, inclusive até de caráter ético. Quando Pedro, por exemplo, em Gálatas 2, e aí você pode abrir comigo, 2, 9.
Eu gostaria que alguém lesse primeiramente o 11. Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Isso. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu face a face, e se tornara repreensível. É interessante, né? Porque, leu 9, irmão, Francis. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ok. No 9 vai dizer que Pedro, Tiago e João, tidos como colunas, ou seja, a base. E no 11, como o nosso irmão Francis leu, ele vai dizer que Pedro estava sendo alguém, se comportando como alguém que deveria ser repreendido, repreensível. Ao contrário do que a Bíblia nos ensina, a sermos irrepreensíveis. Nesse momento, o apóstolo Pedro se tornou uma pessoa repreensível, digna de repreensão, e foi repreendido diretamente, duramente, publicamente, porque o seu erro foi público. E porque ele estava sentado com os gentios, e quando viu os judeus que vinham da parte de Tiago, ele se afastava, inclusive influenciando a Barnabé, que começou a fazer a mesma coisa. Quando ele viu isso, ele repreendeu o comportamento de Pedro, porque não era mais a lei que estava dirigindo a igreja, era Jesus Cristo. Não que a lei estava sendo invalidada, mas é porque o tempo todo, o que a gente vai ver aqui, eles estavam idolatrando a lei. Eles estavam colocando a lei como um Deus, que qualquer vacilo, eles eram extremistas. Então, Paulo estava deixando claro que Jesus Cristo unificou o povo. Não é mais agora os judeus e os gentios, é uma igreja só, um só corpo, né? São membros de um só corpo, qual Jesus Cristo é o cabeça. Efésios 4. Os irmãos podem ver isso depois. Então, por isso que Paulo, ele coloca a sua capacidade vinda de Deus. Porque ele é como se ele estivesse dizendo assim, eu também sou sujeito a falhar. E eu posso vir a falhar. Mas que isso não seja o motivo de você tropeçar. Porque no dia que eu tropeçar, você tem o direito de me repreender. Porque o seu modelo, o meu modelo, a sua referência, a minha referência é Jesus Cristo. Ele não falha. Esse você vai olhar o tempo todo ele aqui na Bíblia, todas as passagens que cita Jesus, e você não vai encontrar falha. E aí é onde você vai se tornar um crente firme, inabalável, indestrutível, porque a sua fé está fortalecida, firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então, estou fazendo esse resumo aqui, desse início aqui, para a gente entender que a nossa fé, ela precisa estar sustentada pelo Senhor. É Ele que me alimenta. É Ele que move o meu espírito. É Ele que me faz querer mais o Senhor, mais e mais. Hebreus 12:12, vamos usar para a lição. Hebreus 12:2. 12:2. Pode ler. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, aí veja o 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Está cansado? Olha para Jesus. Está sem vigor? Olha para Jesus. Quer ânimo? Olha para Jesus, porque ele vai te dar força e sustento para você continuar. Porque se eu estivesse olhando para as adversidades, para a fraqueza humana, irmãos, eu vou dizer a você que eu já teria entregue o microfone, porque não dá para a gente seguir sem Jesus.
Não dá para a gente se manter de pé sem a presença daquele que é santo, santo e santo. Eu sou sustentado por Deus, vocês são sustentados por Deus. Se não for Jesus nessa igreja e na igreja, todas as igrejas que eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador, a igreja não permanece de pé. Então, precisamos ter convicção, e Estevão foi uma referência muito forte. Eu estava pensando hoje no caminho, foi muito forte, porque ele veio depois da base ali dos 12 apóstolos. Ele veio quando a igreja apresentou problemas, conforme ao seu crescimento. Mas ele se colocou ali, não, eu vou falar e defender aquele que me amou e me salvou, porque eu sei o preço que foi pago. Eu sei o preço daquele sangue. Agora eu entendo. Ele não entendia. Mas quando ele entendeu, ele passou a ser totalmente diferente. Ele se entregou verdadeiramente. Isso é o que a gente chama de arrependimento genuíno e uma vida transformada pelo Espírito Santo. É uma vida que se entrega, irmãos. Por isso o novo nascimento ele precisa ser evidenciado na nossa vida. A conversão ela precisa ser visualizada, precisa ser vista através dos seus comportamentos, das suas ações, da sua vida em santidade com Deus. É isso que Jesus quer de nós. E ponto. Então nós temos que sustentar. Doa o que doer, porque os dias são maus e vão continuar sendo maus até a volta do Senhor Jesus. A tendência é piorar. E nós que somos de Cristo precisamos mergulhar ainda mais em amor, em santidade, em obediência, para que a gente suporte. Porque está escrito que muitos irão desistir, vão jogar a toalha para poder satisfazer os desejos do mundo e daquele que governará o mundo. Bom, vamos para a introdução. Diz assim: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos escolhidos para a diaconia. Isso está lá em Atos 6, do 1 ao 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo, e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo da história cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava sendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8, 1. Marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1, 8, quando diz lá: mais recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí ele continua, né? Mas sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O primeiro tópico da lição vai dizer: Estevão e a igreja que testemunha, que tem a sua fé contestada. E aí o ponto 1 é aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou a oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vozes se opõem ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a vida. Então, irmãos, a gente está pronto para
enfrentar a oposição, a gente tá pronto para ver a nossa fé sendo contestada e darmos uma resposta ao que estão tentando falar contra aquilo que nós acreditamos e pregamos e vivemos. 1 Pedro 3,15. Quem puder ler 1 Pedro 3,15. E o outro abre em 2 Timóteo 4,2. E pode ir lendo. Primeira Pedro 3,15. Pode ler. Vai não? Vou ler então. 1 Pedro 3,15. Vai dizer assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. É só um grupo de pessoas? Que ele está dizendo aqui? A qualquer tipo de pessoa. Todos, ele fala, todos. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados. Diariamente, irmãos. Diariamente nós precisamos estar preparados para responder. Até mesmo situações que hoje é muito comum. É muito comum hoje nas igrejas você ver irmãos entendendo palavras como... Quer falar? Como uma verdade incompleta. Não é uma verdade plena. Por exemplo, tem pessoas que você vai falar sobre assuntos como questões morais ou éticas dentro do cristianismo, dentro daqueles que estão servindo ao Senhor, e você vai tocar alguns pontos que categoricamente o Senhor ele abomina, ele repreende, e a pessoa ela vai dizer, eu não entendo assim. Ou vai dizer assim, eu sinto paz, mas, irmão Felipe, eu sinto paz com isso. Você está falando que a Bíblia fala que aquilo ali é pecado, mas a pessoa olha para você tranquilamente e diz, mas eu sinto paz com isso. É como dizer assim, não, mas a minha paz me diz que eu estou feliz, a minha alegria me mostra que e não é pecado. Antes de eu entrar mais adiante, mais um pouco a fundo, eu queria que o irmão falasse, que o irmão quer falar alguma coisa? É quase isso mesmo que me ocorreu que o irmão falou. Sim. Você vê que diz assim, ó, antes santificai a Cristo Isso. em vosso coração, como Senhor, certo? Estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança. Isso quer dizer, então, que em qualquer momento pode vir alguém. Mas para vir alguém, primeiro tem que vir em mim alguma coisa. Exatamente. Então, eu tenho essa esperança demonstrada nas minhas atitudes para que os outros vejam. Exatamente. E aí, se você olhar para as Escrituras, é por isso que é importante você ter o costume diário de fazer seu devocional, de pensar, de refletir. Veja comigo, Efésios 5. Efésios 5. Dentro desse exemplo que eu acabei de dar para vocês, quando você se depara com pessoas que você traz ali um conselho, com toda calma, sabedoria, apontando ali que tal comportamento não é agradável ao Senhor, e a pessoa se comporta dessa forma. Não, mas eu estou em paz com isso, eu não sinto acusação. E aí é um problema, porque você tem que lidar agora com uma pessoa que convive no seu meio, mas vivendo de uma forma diferente do que Jesus ensinou. Porque não é o que o Felipe está ensinando, ou do que a irmã Elisa, ou o irmão França, ou o pastor, ou cada um de vocês aqui está ensinando. É o que Jesus ensinou. O que nós estamos passando é aquilo que Jesus nos passou, e a nossa obrigação como verdadeiros cristãos é passar adiante aquilo que nos foi repassado. Então, é fidelidade. Efésios 5. Leia aí o verso 3, irmãos, por favor. Verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza e justiça nem sequer se nomeiem entre vós,
entre vocês não deve nem sequer menção de imoralidade. Não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Veja só a profundidade disso. Nem sequer deve haver menção. Nem deve passar pela mente de vocês, no meio de vocês, algo que seja impuro, alguma conversa indecente, alguma conversa de duplo sentido, ou algum ambiente que transpareça um mau testemunho para a igreja. Então, tudo que for transparecer algo que vai trazer impureza para você, trazer impureza para a igreja, trazer impureza para a sua casa, para a sua família, nem sequer deve passar no meio de vocês, deve estar no meio de vocês. Aí, como é que a gente resolve essa situação com uma pessoa que se está tendo alguns comportamentos? Por exemplo, vamos falar assim de ordem, questão de sexualidade, mostrar demais o seu corpo, usar roupas decotadas demais. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu me sinto em paz com isso, fulano. Eu me sinto em paz com isso. Aí o corpo da pessoa está gerando desejo em outras pessoas, ou seja, tornando o pensamento dos homens, que é o público que vai ser atingido, impuro, porque vai gerar. Se a sensualidade vai gerar o quê? Impureza. E isso tanto da mulher para com o homem, como do homem para a mulher. É para os dois lados. Então, tanto o homem como a mulher tem que se policiar. Se o seu comportamento em público está gerando impureza, não, categoricamente aqui Paulo está dizendo assim, não deve haver nem algo parecido no meio de vocês. Deve nem surgir um cheiro. Aí a gente às vezes quer romantizar, às vezes quer até amaciar demais a conversa. Não pode amaciar, não deve. Não se deve amaciar essa conversa porque é categórico. Não deve. É curto e grosso, não pode. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que seguir a Bíblia. Eu sou fiel à Bíblia e se eu não falar, como o irmão falou no domingo passado, se a gente vê, sabe de algo, acho que é Efésios, né, que fala... se a gente sabe de algo, que algum irmão está pecando, a gente está vendo algo que é errado e a gente não repreende, a gente também Efésios 5:11. Pronto. 11. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham à luz. Ou seja, não participe das obras, no mesmo capítulo, não participe dessas obras infrutíferas, antes exponham à luz. Ou seja, saiba de uma coisa, quando você repreende o irmão, você está trazendo ele para a luz de volta. Você está trazendo ele para o lugar que Jesus preparou para todos que servem a ele. E é luz, pois somos luz. Então, muitas das vezes a gente se pega nessa luta, irmãos. A gente está o tempo todo puxando o irmão para a luz. E o irmão, mas eu estou confortável. Ou seja, volta para as trevas. Você puxa para a luz, mas eu estou confortável. Volta para as trevas. Aí chega uma hora que você não aguenta mais. A Bíblia fala categoricamente em Apocalipse, eu não me lembro o versículo agora. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Então, nosso papel aqui é levar luz. É tentar puxar para a luz. Não quer? Fica no pecado, irmão. Fica no pecado e vai para o inferno consciente. Porque eu estou limpo de qualquer condenação. Porque Deus, Ele é testemunha do que eu fiz. Pode falar, irmã. Você vê que quando a gente estava lá fora, eu às vezes ia visitar a igreja, né? Mas eu via coisas erradas demais. Eu fazia na igreja, fazia lição igual lá fora. Então isso ficou uma barreira, né, entre mim e a igreja. Então outras pessoas também iam, ué, mas esse homem tá igual o homem lá de fora, tá tendo atitude igual o que está lá fora, então que tipo de igreja é essa? Tem que ser mudado, nós temos que ser mudados, que nem você está falando, né? Nós temos que ter nojo do pecado. Exatamente. Temos que ter nojo do pecado. Mas muitos hoje na igreja, que nem você falou, acontece alguma coisa de alguém olhar ou como que diz, cantando pelos olhares, você pega de vez de repreender e você dizer, tá errado, eu sou servo do Senhor. Não, ele vive com pecado, com a vida mundana lá de fora, que acha que a igreja é igual lá fora, não é? Quando nós somos transformados, nós temos, né? Como o irmão Felipe falou esses dias, nós temos nojo do pecado. Isso não pertence mais a nós, né? Nós temos nojo dessas coisas, né?
Glória a Deus, é isso aí, ó. A gente poderia ficar aqui o dia só falando sobre Efésios capítulo 5, porque é muito rico esse texto aqui. Olha o verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz. Verso 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não adianta você estar na igreja, você ser bonzinho para o seu irmão que está confortável no pecado, se você não está sendo justo. Está pecando contra Deus. Se você está sendo bom com o seu irmão, mas você está sendo bom para com o Senhor. Está pecando contra o Senhor. Às vezes a gente está se colocando contra Deus por querer ser bonzinho. O nosso amor não é igual ao amor de Deus, irmãos. A gente tem que perceber isso. O nosso amor não é a forma de expressão do amor de Deus. Nós temos que seguir a Deus como exemplo. É Ele que nos instrui, é Ele que nos leva, não é? E aí eu falo isso por experiência própria. Muitas das vezes eu demonstrei amor pessoal. Coloquei mais o meu amor. E no final, quebrei a cara, porque a gente oferece o nosso amor, a gente tenta passar a palavra com cuidado, com zelo, apesar que a gente mostra muitas vezes o caminho da verdade. Eu falo por mim. Muitas vezes eu sempre tive muito cuidado de falar as coisas erradas, mas com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, quando na verdade era para ser falado com dureza. Porque o pecado tem que ser encarado como uma realidade que vai nos levar para o inferno se a gente brincar com o pecado. Então, se eu sei que o pecado vai me levar à morte, se eu ceder a ele, por que eu vou tratar com leveza? Se eu estou vendo meu irmão se sujando e eu vou tratar isso com carinho. Não, irmão, minha irmã, isso é pecado. Saia disso. Nem passe pela sua cabeça você fazer tal coisa. Nem passe você agir dessa forma. Porque Deus, Ele reprova. É duro. É duro, mas é um amor que Ele machuca, mas sara e leva para o céu. É melhor você ser mastigado. Justamente. O pai, ele corrige a quem ama. Quem lembrar aí, pode citar o versículo. O pai, ele corrige a quem ama. Hebreus 12. Pronto, Hebreus 12. Está aqui também anotado. Porque é tanta coisa, irmão, que vem na cabeça, que a gente vai se deliciando assim com a palavra do Senhor, porque é muito conteúdo. Então o amor de Deus muitas das vezes vai ser expresso com dureza, mas vai te curar. Ele vai te tornar uma pessoa mais agradável, mais santa, mais longe do pecado, que tenha raiva do pecado. É disso que a igreja precisa. É o que a nossa irmã falou aqui. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente não sabe se lá é a igreja ou é o mundo. Porque está mais parecido com o mundo do que a própria igreja. Porque a gente vai para a igreja para ser curado, ser transformado. E aí a gente chega na igreja, as irmãs ou os irmãos estão com cada roupa misericórdia, que você tem que ir para a igreja fechando os olhos, botando à venda tanto os homens como as mulheres. Está tudo contaminado. Por quê? Não se levantaram homens como Estevão, que sustentou a fé ali, não. É errado. É pecado. Nosso Deus é um Deus santo. Então, vamos continuar, porque o tempo não nos espera, infelizmente. Mas, vocês entenderam isso? O apóstolo Paulo, ele sempre traz ali a ideia para os irmãos, sempre tanto de Coríntios, como de Éfeso, da igreja de Éfeso, como aos Gálatas, tudo por onde passava. Siga o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo. Me imite porque eu imito a Cristo. Não me imite porque eu sou bom. Aí eu quero lembrar de um versículo muito conhecido, né? Que muitos falavam a questão de Paulo e Apolo. Deixa eu pegar aqui a referência. Acho que é... Isso. Mas o crescimento vem... É 11, meu Deus? Acho que é isso, 1 Coríntios 11. Deixa eu ver aqui. Ah, 1 Coríntios... Ah, sim. 1 Coríntios 13, eu acho. 13? 3?
Eu anotei aqui, mas eu... Bom, 3 a partir do 5. Diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, Paulo coloca assim, sede meus imitadores, mas ele sempre está dando a glória para Deus. Me imite porque eu estou fazendo o esforço, o meu máximo para seguir ao Senhor Jesus. Ele é a fonte, Ele é a minha fonte, Ele é o meu modelo, é a minha referência. Por isso que Ele diz, siga, me imite. Então, que a gente tem essa consciência, irmãos, porque em nosso meio vai existir pessoas que vão tropeçar. Pessoas que antes lideravam ou estavam liderando, de repente tropeça. Mas que ele não venha servir de tropeço, porque você sabe que a sua referência é Cristo. Você precisa permanecer de pé para que o Senhor, por meio de você, encarregue de levar a mensagem, que você vai ser um agente condutor agora, para transformar essa pessoa. Eu tenho um parente no Brasil que era pregador, muito fervoroso, conhecia a Bíblia muito forte, mas por conta de entrar numa questão de, como é que a gente pode dizer assim, o pregador que vive realmente da obra, ele se lançou a trabalhar realmente itinerante, né? Só que viver realmente dependente da obra. Então tem muitas dificuldades, principalmente quando ele se casa. E ele veio se casar. E aí vem a dificuldade do casamento. E aí? Porque nem sempre vai ter a sustentação que às vezes é necessária. E aí teve que trabalhar. Depois sentiu necessidade de querer um pouco mais, porque o salário era pouco, o mínimo era pouco. Então estudou, né, passou num concurso e, pelo que eu vejo nas mídias sociais, acabou o ministério de pregação. Se apagou, porque agora passou a ter condições financeiras, passou a ter uma vida agora estruturada e se voltou para aquele que ele amava pregar, anunciar, com muita ousadia. E às vezes é um erro, muitas vezes, da própria igreja, que não vê esse tema com seriedade, de saber que você, para estimular alguém a ser itinerante, você tem que saber que se essa pessoa, a qual ela não vai deixar de ser servo da igreja local, que se começar a ter dificuldade, se ele for uma pessoa casada, ele precisa ter o suporte da igreja. Caso contrário, vai ter dificuldade. Essa pessoa vai estar muito correndo um grande risco de ela se esmorecer na fé. Porque ela vai se sentir o quê? Sozinha. Ela foi estimulada a meter a cara no evangelho sem base nenhuma financeira. Então, por isso que Paulo é muito claro, irmãos. Aquele que quiser, que puder viver só da obra e não casar, que faça isso, dedique totalmente ao Senhor. Mas por conta da incontinência da carne, que case. Mas com o casamento vem também as preocupações com a família. Tem que trabalhar, tem que prover para casa, para os filhos. E aí a igreja não está sabendo comunicar bem com essas situações. Porque aí eu vejo como um erro da igreja, estrutural. Então muitas das coisas acontecem porque a gente da base da igreja permite certas coisas acontecer. Então hoje eu vejo que nós hoje estamos aqui passando por um momento que, se a gente perceber o trabalhar de Deus, Deus ele vai levantar-nos e nos vai dar capacidade de administrar o ambiente para que, quando for começar a frutificar, a vir mais volume, como foi em Atos 6, a gente saiba como lidar com as situações. Que a gente se reúna, vamos sentar, vamos organizar e vamos cada um ver quais são os dons de cada um, o que cada um pode fazer, para que a igreja não fique desassistida, para que a igreja não cresça sem estrutura, sem acompanhamento, porque a igreja precisa ter um discipulado, a igreja precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma base que se reúna com frequência para que não haja espaço para ataques do inimigo, para cansaço, tristeza que vem. A gente precisa ser uma igreja que se comunica, irmãos.
A gente precisa ser uma igreja que olhe para um para os outros, que perceba a necessidade de um dos outros. Que quando o pastor ou a pastora não conseguir perceber, ou eu, ou a minha esposa, um outro irmão que está aí atrás, percebe e avisa. Dá um toque. Avisa, olha, estou percebendo tal coisa. Precisamos dar um suporte, precisamos dar uma atenção mais para essa pessoa. É assim que a igreja cresce, com a participação de todos. Todos precisam estar envolvidos. Bom, vamos lá. Eu terminei esse ponto agora da aprendendo com Estevão, não foi isso? Foi, aprendendo com Estevão. A fé sobre ataque. A fé sobre ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, ou seja, da Grécia, se levantou contra ele. E esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Isso está lá em Atos 6:9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos, quando diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Eu peço que algum irmão abra aí Marcos 14:57 e leia, por favor. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante neste episódio. O levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Repetindo, uma igreja bíblica sempre terá sua fé contestada e será alvo de ataque. Aí me faz lembrar de Mateus 3, ou Lucas 3 e Marcos 1, quando João aparece no deserto pregando. O que aconteceu? Multidões estavam indo para o deserto. Quando Lucas vai dizer lá especificamente, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, encheu, os templos ficaram vazios, porque a palavra agora estava com João. A autoridade de Deus agora estava com João. E aonde a autoridade de Deus está, irmão, não importa se é deserto, se é pequeno, se é numeroso, não importa. Mas se ali há obediência, uma vida em santidade, Deus ele se manifesta. E aí, o que aconteceu em Lucas 3? Que fariseus e saduceus foram contestar. E aí Jesus foi pregar o quê? O arrependimento. Pregar o arrependimento, a mudança de mente, mudança de comportamento, abandono de pecado, vida transformada. Então, quem está pregando a verdade, está vivendo o verdadeiro evangelho, tem que ter essa consciência que a sua fé será contestada dia após dia. E eu preciso viver cada vez mais de forma irrepreensível. Como a gente leu em Gálatas 2, acho que o 9 que o irmão leu, quando Pedro se mostrou ser alguém repreensível. Então, para que ele voltasse a ser irrepreensível, ele precisava ser corrigido. Então, Paulo trouxe ele para a luz e ele aceitou. Isso é bonito, irmãos, ver na igreja do Senhor. Quando alguém chega para mim, que pode um dia o pastor chegar para mim ou o irmão Francis e vir me corrigir, irmão Felipe, estou vendo isso aqui, você está errando isso aqui. E eu posso dizer, meu irmão, obrigado por você me repreender, porque realmente eu não estava atento a essa situação. E abraçar ele e continuar em sentimento de comunhão e amar ainda mais. Porque eu sei que ele está fazendo isso porque ele está me amando. Ele quer meu bem, ele quer que eu seja salvo. Então, é para a salvação que ele está me corrigindo. É para o arrependimento que ele está me corrigindo. É para a luz que ele está me trazendo. Por que eu vou ficar com raiva?
Aí as pessoas estão convertendo, estão invertendo os valores. E é perigoso isso, irmãos. Eu já queria trazer um versículo que é muito importante a gente falar aqui, que é em Isaías. Se encontra em Isaías. Deixa eu ver aqui. Isaías, onde vai dizer que ai daqueles que transformam, que dizem que o mal ser bem e o bem ser mal. Isaías capítulo 5, versos 20 e 21. Isaías capítulo 5, versos 20 e 21. Vai dizer assim: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Então, o Senhor está falando aqui de juízo. Esse versículo, capítulo 5 de Isaías, vai falar sobre a vinha, no seu contexto geral. E vai falar coloca ali como o Senhor, como o cuidador da vinha, que está se esforçando ali para fazer ali daquela vinha ali bons frutos, mas qual é o contexto aqui? Qual é a resposta? Qual é a reflexão que a gente fica aqui desse capítulo 5 de Isaías? É que eles próprios não quiseram serem boas pessoas. O Senhor, Ele se esforça para nos trazer para a luz, mas as próprias pessoas, elas negligenciam, elas desrespeitam, elas reprovam o que Deus ensinou. Eles reprovam o ensinamento dele, reprovam os cuidados do Senhor, reprovam o ensinamento do Senhor. E aí ele faz o quê? Transformam o que é amargo em doce. O que é mal em bom. É o que ele falou ali no começo. Você vai citar algo que vai condenar e vai trazer ele para a luz, ele vai dizer, mas eu sinto paz, eu não me sinto confortável com isso. Aí tá bom. Mas a Bíblia diz que esse conforto vai levar você para o inferno. A gente tem que ser assim, muito claro, irmãos. Eu sinto lhe dizer, meu irmão, minha irmã, se é confortável para você, eu sinto lhe dizer que você está dormente espiritual e que esse conforto, essa sua falsa paz, essa sua falsa alegria, essa sua falsa convicção vai te levar a você, juntamente com todos que creem nessa sua convicção, porque é tão perigoso, irmãos, que, como nós lemos, Pedro estava sendo hipócrita por estar se afastando dos gentios quando os que vieram da parte de Tiago estavam se aproximando, os judeus. Ele se afastou dos gentios. E Barnabé, que estava com Paulo, observando isso, se sentiu também envergonhado. Também vou me afastar também. Então, houve o quê? Uma contaminação. Então, quando você deixa de corrigir um irmão duramente, saiba que não só ele está permanecendo no pecado. Tenha certeza disso, que outras pessoas estão sendo influenciadas e sendo levadas para o caminho das trevas, juntamente com esse irmão, e vai ser todo mundo condenado, se não se arrependerem. Então, muitas vezes, irmão, a repreensão vai salvar não só aquela alma, vai salvar uma multidão de pessoas que você não tem nem ideia. Pessoas que estão com o mesmo pensamento. Mas eu sinto paz. Eu sinto paz de me vestir de qualquer jeito. O importante é o meu coração. O importante é que eu confio em Deus. Vai confiando na sua inteligência para ver onde você vai chegar no final dos tempos. Então, eu prefiro, irmãos, ficar sozinho. Eu estou mais convicto disso, meu irmão Francis. Eu prefiro ficar sem amigos e ficar com o meu melhor amigo, que é Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus Cristo, com a verdade e ser salvo e ganhar uns poucos amigos que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai convencer, vai transformar, porque é o que a nossa irmã falou. Nós precisamos ter o testemunho. Um dos propósitos de serem chamados os apóstolos ali
e os diáconos, no capítulo 6, um dos critérios mais importantes era o ser irrepreensível. Era ser homens de bom testemunho. Então, não tem como você estar dentro da igreja se você não oferece um bom testemunho. Se a sua vida não prega Jesus. Se a sua vida não prega por si só. Muitas das vezes as pessoas vão vir para a igreja porque você está dando um bom testemunho. Às vezes você nem está nem falando. Pessoas vão vir aqui para a igreja, eu tenho convicção disso, pessoas que vão vir aqui para a igreja só pelo fato da sua maneira de viver. A sua maneira de viver vai contagiar as pessoas, vai trazer elas para cá, porque ela vai ver, não, eu quero ir para o lugar onde essa pessoa vai, porque ela é uma pessoa que, para mim, me faz ter vergonha da minha vida. Me faz ter vergonha da vida que eu vivo. Eu vivo uma vida de sofrimento, de tristeza. Às vezes essa irmã muitas vezes tendo luta, mas está alegre, está com um semblante de alegria, de regozijo, sempre está convicta da fé, sempre tem uma palavra de ânimo. Eu preciso conhecer esse Deus. Então, é necessário que todo cristão tenha essa convicção. E a gente precisa ter essa certeza, irmãos. Eu vou só encerrar aqui numa questão, nesse ponto aqui que eu acho muito importante, que é o ponto 4, onde diz a falsa narrativa. O ponto 4, que fala sobre a falsa narrativa. Só vou ler e citar um versículo aqui para a gente encerrar. A igreja sempre teve que lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Isso está em João 7,12. Depois os irmãos leiam. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que o corpo havia sido roubado pelos discípulos. Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César e pelo fato de pregar a respeito da ressurreição. E acusaram de pregar deuses estranhos. Atos 17:18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Alguém pode citar aqui rapidamente um exemplo de falsas narrativas atuais no cenário atual? Hipergraça. Isso. Que é o coração no material. O coração naquilo que é visível, palpável. E nós seguimos justamente pelo caminho do invisível. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui, no campo material, é no espiritual. Então, e uma outra questão que eu vou falar aqui para a gente encerrar, é a questão, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com as meias verdades. A gente, muitas das vezes, lidar com pessoas que têm um costume de estar falando somente aquilo que lhe convém. Ela fala a parte da história que vai fortalecer a si própria, vai proteger a si própria. Ainda que no contexto geral, ela vai ser colocada ali como uma pessoa que está reprovada pelo Evangelho. Mas por não querer ser reprovada, ela vai usar só uma parte da história para aprovar-se. E aí é um perigo. Porque, sabe por que eu digo que é um perigo? Porque é o boca em boca. Ela pega essa verdade e passa para um irmão. Aí que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. E aí essa meia verdade, essa verdade incompleta, acaba gerando uma divisão. E aí a pessoa, muitas das vezes, aquele que está ali pregando a verdade com muito esforço, se dedicando, tentando ser um exemplo, um modelo, quando vai souber da situação, a situação está muito incontrolável. Está totalmente incontrolável. Por isso que é necessário que os irmãos aqui aprendam e desenvolvam-se na fé. Existe um versículo que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação diariamente. O apóstolo Paulo também, vou encerrar aqui, lendo 2 Timóteo, quando ele vai instruir a Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu. 2 Timóteo
Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Do 14 ao 17. Os irmãos podem ficar de pé, já que eu vou encerrar, a gente vai orar. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, vai dizer assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a tua boa obra. Quer ensinar, irmão? Ensine, mas ensine baseado na justiça de Deus. Não ensine distorcendo a palavra para favorecer a si mesmo, porque você vai arrumar um grande problema. Porque a Bíblia é clara quando fala, ai daqueles de onde vêm esses escândalos. Ai daqueles que, por falta de sabedoria, trazem meias verdades e aí causa dissensão, disseminação na igreja. Então nós precisamos ter essa convicção. Não, será que eu vou falar aqui para o irmão tal, alguma história ou qualquer comentário, está baseado na justiça de Deus? É dentro daquilo que Deus ensina? Se não for, é melhor que mude de assunto, nem entra no assunto, meu irmão, para não colocar os irmãos em pecado. Então, nós temos que ter esse cuidado. É um assunto muito importante, esse tema, mas precisamos ter mais tempo com Deus. Nós não temos como esgotar todos os assuntos aqui em uma hora, porque é muita correria, mas se dediquem mais em casa nessa lição, procurem estudar, procurem folhear e ver os assuntos a respeito desse tema, que vale muito a pena a gente meditar, amém?